Fala pessoal, hoje a gente vai resolver algumas questões de mecânica e nós escolhemos aqui três questões saídas do forno, certo? Questões mais recentes. Vamos embora, roda a vinheta. Então pessoal, como eu estava falando, a gente vai resolver três questões de mecânica, parte de velocidade, tá? Mas a questão da FUVEST, então ele diz o seguinte: um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 milissegundos para chegar ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro é de 1,7 metros e supondo que a razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro são, respectivamente. Então, eu vou chamar essas velocidades de V1, certo? E de V2. V1 vai ser a velocidade do pulso do dedo do pé até o cérebro e o V2 da base do tronco até o cérebro. Bom, o texto me diz que o estímulo nervoso sai do pé até o cérebro gastando 30 milissegundos. Então, esse 30 milissegundos é o nosso delta T1. E aí, como é mili é 1000, então é 30 vezes 10 a menos 3, já que milissegundos é uma unidade menor que a unidade de segundos, por isso o expoente negativo. O texto também fala que a altura da pessoa é de 1,7 metros, então nós teremos um h igual a 1,7, que seria o nosso ΔS1, tá certo? Seria o ΔS1. E aí é só a gente fazer a divisão, sabendo que velocidade é distância sobre tempo, então é 1,7 dividido por 30 vezes 10 a menos 3. A divisão de 1,7 por 30 dá aproximadamente 0,0566 e por aí vai. É uma dízima com 6. E aí o expoente vai trocar o sinal, vai ficar 10 elevado a 3, porque quando uma potência está no denominador e a gente precisa subir para o numerador, a gente faz essa troca do sinal do expoente. Se a gente eliminar essa potência, né, transformar essa potência em andar com a vírgula, nós teremos uma velocidade aproximada de 56,6 metros por segundo. Como nas alternativas nós temos um valor inteiro, e 6 é mais próximo de 10, então esse valor a gente vai aproximar para 57 metros por segundo. Já para calcularmos o valor da velocidade 2, a gente tem na questão o tempo de 20 milissegundos, que é o tempo que o pulso gasta para chegar até a base do tronco. Isso quer dizer que do tronco ao cérebro, do que eu vou chamar de delta T2, a gente vai ter 30, que é o tempo total do dedo do pé até o cérebro, menos o intervalo de tempo para chegar à base do tronco, que vai me dar 10 milissegundos. E como a gente já falou, vai aparecer aqui 1 vezes 10 a menos 3 para poder passar para segundos. E aí a gente pode deixar em notação científica que vai ficar 1 vezes 10 a menos 2 segundos. Esse é o intervalo de tempo. Só que a gente precisa saber qual é a distância entre o tronco da pessoa e o cérebro. O texto me dá a razão
entre os membros inferiores e a altura da pessoa. Isso quer dizer que o membro inferior, tá? Então vou chamar aqui de altura membro, tá? Esse HM representa 60% da altura da pessoa. Isso quer dizer que eu vou ter 1,7 vezes 0,6. E aí 1,7 vezes 0,6 dá 1,02. Essa é a altura até o tronco, mas o texto pede do tronco até o cérebro. Portanto, o nosso ΔS2 vai ser a altura total da pessoa menos esse 1,02 que é até o tronco. Subtraindo, a gente vai ter 0,68. E aí, ficaremos com V2 igual a 0,68 dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 2. 0,68 dividido por 1 é 0,68. E essa potência vai ficar com expoente positivo, metros por segundo. Aí, mais uma vez, o texto me dá o valor sem potência, e aí a gente sabe que como o expoente aqui é positivo, para a gente diminuir, a gente anda para a direita, né? Aquele de direita diminui. Então, eu tenho que diminuir 2, então eu vou ter que andar 2 casas, e aí teremos a velocidade 2, que é de 68. Resposta é a letra D. Nessa nossa segunda questão, o texto me diz que dentro de um ônibus que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz atrasado para o encontro com a namorada a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que separa da namorada é de 180 metros. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de meio metro por segundo e que o rapaz pode correr com velocidade constante de 5 metros por segundo, o tempo mínimo para que ela consiga alcançá-la é de... Olha só, minha gente, a gente tem duas possibilidades para fazer aqui. Uma é por velocidade relativa. Como os corpos têm mesmo sentido, né, para que o rapaz encontre a namorada ele tem que ir no mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração das velocidades, que aí me dá 4,5. Calculada a velocidade relativa, como eu tenho a distância entre eles, o ΔS, esse ΔS aqui representa a distância a mais que o rapaz tem que andar em relação à namorada. E aí a gente é só jogar na equação de velocidade média, que é ΔS, ΔT. Se eu trocar de posição velocidade e tempo, a gente tem a seguinte situação. Vai ficar 180 dividido por 4,5. E aí, 180 dividido por 4,5 me dá 40 segundos. E esse vai ser o tempo que o rapaz vai ter que gastar. Nossa última questão de hoje da SpaceX diz o seguinte: considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante 10 segundos em metros é... Então, o texto pede a posição no tempo 10. Aqui você pode fazer por análise gráfica, tá? Já que o tempo é um tempo pequeno, ou você poderia fazer por equação. Então, na análise gráfica, dá para perceber que o objeto aqui, ele anda 9 metros, né? Porque ele sai da posição 3, posição inicial 3, até a posição 12, só que ele gasta 3 segundos. Não é difícil perceber que se ele gasta 3 segundos para andar 9 metros, 1 segundo só ele anda 3 metros, já que a gente tem um movimento uniforme, que é um movimento que a velocidade não varia. Portanto,
a velocidade é 3, tá? Beleza. Sabendo disso, você pode ir de 3 em 3 até chegar no 10 segundos. Só que qual é a desvantagem de fazer assim? Nesse caso, o tempo é pequeno, mas eu poderia ter um tempo de 3 minutos. Aí são 180 segundos. A gente vai de 3 em 3 até 180, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode chegar aqui e perceber, como a gente já fez, que o corpo anda 9 metros em 3 segundos. Portanto, a velocidade, que nada mais é do que a tangente desse gráfico, né? Se a gente fechasse aqui um triângulozinho, ó, e chamasse aqui de θ, a tangente de θ, cateto oposto sobre adjacente, é a velocidade. E aí eu vou ter 9 dividido por 3, que vai dar 3 metros por segundo. O que é que eu faço? Como o movimento é uniforme, S igual a SO mais VT, equação horária da posição. Eu quero S, SO pelo gráfico, lembrando, posição inicial no gráfico é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, o eixo das posições, tá certo? Então aqui vai ficar 3 mais a velocidade, que é 3, vezes o tempo pedido na questão, que é 10. Então, 3 vezes 10 dá 30, mais 3, 33 metros. É a resposta, letra C. Minha gente, se vocês gostaram aí, dá uma curtida, compartilha, se inscreve. Até a próxima, minha gente.